A história começa em uma sala de aula que estava um caos de alívio. Os alunos tinham acabado de sair de uma prova daquelas de fritar o cérebro e o clima era de pura comemoração. O professor da turma, um cara tão bonito que parecia saído de novela, conversava animado com os estudantes. Todo mundo babava por ele, menos Kyoko. Ela revirava os olhos toda vez que ele aparecia, porque o sujeito adorava implicar com ela, fazendo piadinhas sobre seu peito de tábua. Quando a galera combinou de ir ao karaokê para relaxar, Izumi, sempre quieto e na dele, deu um jeito de sair de fininho. Clássico do Izumi, o otaku que não se encaixa, pensaram todos. Kyoko também inventou uma desculpa e caiu fora. Na real, ela precisava correr para casa para dar uma geral no lugar, já que à tarde tinha que buscar o irmão caçula na escola. No fim, nem ela conseguia se enturmar com o pessoal. No dia seguinte, Kyoko estava na correria quando viu seu irmãozinho levar um tombo feio na calçada. Antes que ela pudesse gritar, um rapaz apareceu do nada e ajudou o menino a se levantar. Quando ela olhou direito, quase caiu para trás. Era Izumi, o cara que ninguém dava nada na escola, agora ali, com um sorriso tranquilo que a deixou toda desconcertada. Sem pensar muito, ela o convidou para entrar em casa e tomar um suco. Enquanto conversavam, Izumi reparou em como Kyoko mandava bem nas coisas da casa. Varria, cozinhava, organizava tudo com uma energia de dar inveja. "Nossa, Kyoko, você é muito fera, hein?" Ele soltou, do nada. Ela ficou de queixo caído. Como assim ele sabia tanto sobre ela? Então, caiu a ficha. Era o Izumi da sala, aquele que mal abria a boca. Kyoko ficou passada, porque na escola, ele era tão na dele que parecia invisível. No outro dia, ainda surpresa com o lado gente boa de Izumi, Kyoko o chamou para voltar à casa dela. Ele ficou meio sem acreditar, achando que ela ia querer distância depois de vê-lo tão à vontade. Na verdade, o irmão caçula dela tinha adorado Izumi e queria brincar com ele de novo. Izumi chegou todo sorridente e Kyoko, sem querer, deixou escapar. "Sabe, Izumi, seu sorriso é tão bonito. Já pensou em prender o cabelo? Ia ficar show." Izumi riu, meio sem graça, e explicou que deixava o cabelo solto para esconder as 9 perfurações nas orelhas. Kyoko arregalou os olhos, surpresa com o estilo secreto dele. Nos dias seguintes, Izumi virou figurinha carimbada na casa de Kyoko. Quanto mais tempo passavam juntos, mais ela percebia que ele era bem diferente do que imaginava. Longe do rótulo de otaku sem graça, ele era divertido e cheio de surpresas. Uma tarde, eles ouviram que o mercado do bairro ia fazer uma promoção bombástica no dia seguinte. Kyoko, empolgada, já planejou comprar um monte de ovos baratos. Só que, no dia da promoção, ela ficou presa numa reunião chata do conselho estudantil. Decepcionada, mandou uma mensagem para Izumi pedindo: "Mano, me salva! Compra os ovos pra mim?" Izumi ficou desesperado. Só tinha 20 minutos até o fim da promoção. Ele saiu correndo, pulou o muro da escola como se fosse um ninja, deixando uma garota que passava por ali de boca aberta. No fim do dia, exausto, ele entregou os ovos para Kyoko, contando que encontrou Yuki, a melhor amiga dela, no mercado. Yuki tinha visto um lado mais descolado dele, o que deixou Kyoko meio enciumada. "Ninguém mais pode conhecer esse Izumi, só eu", pensou, meio possessiva, o que deixou Izumi confuso. Ele riu e disse: "Sabe, Kyoko, eu também gosto do seu jeito em casa. Você cozinha que é uma maravilha, fica brava e grita, deixa o cabelo todo bagunçado, e nossa, que músculos definidos." Kyoko ficou vermelha como um pimentão, achando que ele estava se declarando. "Seu idiota!" Ela retrucou, mas Izumi só achou aquele jeitão briguento dela uma graça. Na manhã seguinte, o calor estava de rachar. Kyoko, animada, chamou Izumi para ir nadar. Ele hesitou, preocupado que alguém visse suas tatuagens. "Tatuagens?" exclamou Kyoko, chocada. Agora fazia sentido ele sempre usar manga longa, mesmo no calorão. Enquanto isso, a galera da escola começou a reparar que Kyoko e Izumi estavam grudados. Toru, um colega da turma, puxou Izumi de canto e perguntou direto: "Vocês estão namorando, é?" Izumi negou na hora, meio atrapalhado, mas Toru soltou: "Vocês não combinam mesmo." Izumi percebeu na hora que Toru estava afim de Kyoko, o que deixou o clima meio estranho. Toru, todo sem graça, tentou mudar de assunto, mas logo perguntou por que Izumi sempre usava manga longa. Quando Izumi mostrou as tatuagens, Toru ficou de queixo caído. "Cara, você não é só um otaku?" Durante a aula de educação física, Toru viu até os piercings de Izumi e ficou ainda mais surpreso. Enquanto isso, Yuki estava brava com Toru por ele ter matado a aula de educação física. Izumi, por algum motivo, começou a evitar Kyoko, deixando ela confusa. De repente, Toru pediu para falar com Kyoko em particular. Ele tomou coragem e se declarou para ela. Izumi, vendo a cena de longe, pensou: agora não vou mais poder aparecer por aqui." Mas Kyoko voltou furiosa e deu uma bronca em Izumi. "Por que você disse que a gente não combina?" Izumi, cabisbaixo, admitiu: "Eu sou meio sem graça, Kyoko. Acho que só ia te atrapalhar."
Aquilo fez Kyoko marejar os olhos. Ela deu um tapa de leve no braço dele, brava. Você não presta atenção nos meus sentimentos, seu bobo. Izumi, assustado com a fúria dela, ficou sem reação. Então, ela soltou. Eu rejeitei o Toru, tá? Na manhã seguinte, Izumi viu Toru todo cabisbaixo e tentou consolar o amigo. Mais tarde, ele foi com Kyoko fazer compras. De repente, ouviu ela cantarolando enquanto escolhiam frutas. Nossa, Kyoko, você canta muito bem, ele elogiou. Ela ficou vermelha e tentou disfarçar. Quando chegou em casa, Kyoko deu de cara com a mãe, que já sabia de Izumi por causa do irmão caçula, Souta. Então esse é o seu namorado? É gato, hein? Quero conhecer, disse a mãe animada. Kyoko ficou sem chão. Percebeu que só sabia o sobrenome de Izumi, mas não o primeiro nome. Ficou morrendo de vergonha por não saber como descobrir sem perguntar direto. Ela até tentou espiar o vestiário dos meninos para ver se alguém falava o nome dele, mas nada. À noite, ainda sem pista, Kyoko estava nervosa porque a mãe ia conhecer Izumi no dia seguinte e provavelmente perguntaria o nome dele. Na manhã seguinte, Izumi chegou à casa de Kyoko, e a mãe dela o recebeu com um sorriso gigante. Ele ficou todo sem jeito. Era a primeira vez que conhecia a mãe de uma amiga. Quando Kyoko voltou, ficou brava ao ver que a mãe e Izumi tiveram uma conversa particular. E pior, ela ainda não sabia o nome dele. Izumi achou estranho quando soube que Kyoko tinha espiado o vestiário e, rindo, perguntou por quê. Ela, morrendo de vergonha, explicou que queria descobrir o nome dele. Izumi riu alto, pegou um papel e escreveu seu nome completo. Pode ler, Kyoko, ele disse com um sorriso maroto. Ela ficou tímida, achando que ele nem sabia o nome dela, mas Izumi surpreendeu. Eu sei seu nome completo, tá? Kyoko ficou se sentindo uma tonta, mas no fundo, adorou. Na manhã seguinte, Kyoko estava soterrada de tarefas do conselho estudantil. O dia passou voando, e mesmo à tarde, ela ainda não conseguia nem pensar em ir para casa. Enquanto isso, Izumi e Toru se sentiam inúteis, já que nenhum dos dois era lá grande coisa nos estudos. Quem tinha pedido ajuda para Kyoko era Kyosuke, o presidente do conselho, um cara tão popular que vivia cercado de garotas suspirando por ele. Izumi, vendo a cena, começou a desconfiar que Kyoko talvez tivesse uma quedinha por Kyosuke. De repente, Remi, a namorada de Kyosuke, apareceu procurando Kyoko para pegar uns documentos. Ao verem Kyoko tão sobrecarregada, Izumi e Toru sentiram pena dela, que parecia carregar o mundo nas costas por causa do conselho. Finalmente, Kyoko conseguiu ir para casa, mas estava exausta, com olheiras fundas. Izumi, preocupado, notou o cansaço dela. No caminho, Remi, que estava com pressa, esbarrou em Izumi sem querer e acabou deixando cair um maço de documentos. Ele pegou tudo do chão, sem imaginar o quanto aquilo seria importante. No dia seguinte, Kyoko estava no centro de um tumulto. Kyosuke, todo sério, a estava acusando de ter perdido um conjunto de documentos importantes. Kyoko, confusa, jurava de pés juntos que tinha entregue tudo para Remi. Ela já ia se desculpar, mesmo sem culpa, quando Izumi apareceu do nada. Com um movimento rápido, ele deu uma cabeçada em Kyosuke, deixando todo mundo de boca aberta. Toma seus documentos, disse, entregando o maço que Remi tinha deixado cair. O mal-entendido se resolveu na hora, e todos perceberam que a culpa era de Remi. Kyoko ficou sem entender por que sempre acabava obedecendo Kyosuke. Mais tarde, ela explicou a Izumi. Ele é meu amigo de infância. Eu sempre zoava ele e fazia ele carregar minhas coisas. Na manhã seguinte, Kyosuke cruzou com Izumi, que ficou meio intimidado. Toru, que estava por ali, puxou Izumi de lado e soprou. Sabe, a Kyoko faz aniversário essa semana. Izumi ficou perdido, sem ideia do que dar de presente. À noite, Souta, o irmão caçula de Kyoko, perguntou todo curioso. No verão, o Izumi vai vir aqui todo dia, né? Kyoko parou pensativa. Ela percebeu que não fazia ideia de quando Izumi pararia de visitar a casa dela, e isso a deixou estranhamente inquieta. No dia do aniversário, Izumi e Souta surpreenderam Kyoko com um presente. Uma coleção das músicas mais bombadas do momento. Kyoko ficou radiante, sem acreditar que Izumi sabia exatamente do que ela gostava. Como você adivinhou? Perguntou, com um sorriso que não cabia no rosto. Mas, enquanto comemoravam, Izumi deixou escapar que, em um ano, todos se formariam. Isso trouxe um aperto no peito. Ele começou a lembrar da infância, quando era sempre deixado de lado pelos amigos, que o achavam esquisito. Ele mesmo furava as orelhas, tentando se expressar, mas nunca conseguia se encaixar. Até que, na escola, Kyoko foi a primeira a puxar papo com ele, sem julgar. Foi aí que ele começou a sentir algo especial por ela. O novo ano letivo chegou, e a turma vibrou por continuar na mesma classe. Izumi, porém, ainda se sentia um peixe fora d'água, com medo de não se enturmar. Antes ele sempre era deixado de fora dos trabalhos em grupo, mas, dessa vez, todos incluíram ele no projeto. Pela primeira vez, Izumi sentiu o que era ter amigos de verdade.
Toru, percebendo o clima, chamou Izumi para conversar. "O que acha de mim?" perguntou Izumi meio inseguro. Toru riu e listou um monte de defeitos, mas completou. "Você é gente boa, cara. E se prendesse o cabelo, ia ficar bem mais estiloso." Izumi sorriu, sentindo um calor no peito. Era a primeira vez que alguém o via além do rótulo de esquisitão. De volta à sala, Kyoko deu uma bronca nos dois por não terem terminado o trabalho em grupo. Mas, quando Izumi viu o sorriso dela, sentiu uma onda de calor. Naquele momento, Kyoko cruzou com Remi e ficou sem graça. Remi, direta como sempre, perguntou: "Você é a namorada do Izumi, né?" Kyoko negou na hora, vermelha, mas Remi começou a brincar, dizendo que ia investir no Izumi. Kyoko sentiu o sangue subir. "Nem vem, o Izumi é meu." Mal disse isso, saiu correndo, morrendo de vergonha. À tarde, Souta foi jogar futebol, e Izumi apareceu na casa de Kyoko. Como só ela estava lá, eles decidiram comer bolo e assistir a um filme de terror. Izumi, que morria de medo, se encolhia a cada susto, enquanto Kyoko ria alto. De repente, a mãe dela ligou, avisando que ia chegar tarde. Izumi percebeu que estavam sozinhos, e o coração disparou. Kyoko, toda empolgada, quis emendar mais filmes de terror, deixando Izumi em pânico. Enquanto assistiam, ele notou que os dedos dela eram meio tortos, e rindo, comparou com a mão dele. "Olha, a minha é bem maior", brincou. Kyoko, sem pensar, segurou a mão dele e soltou. "Eu gosto de você." Ela congelou, tentou consertar. "Quero dizer, gosto das suas mãos." Mas eles continuaram de mãos dadas, e Izumi sentiu um calor gostoso. Quando Souta chegou, eles se soltaram rapidinho, fingindo que nada tinha acontecido. Na manhã seguinte, Toru ouviu Remi contando a história de como Kyoko disse que Izumi era dela. Ele ficou cabisbaixo, decepcionado. Kyoko então notou um arranhão no rosto de Izumi. "O que aconteceu?" perguntou preocupada. Descobriu que Izumi e Toru tinham brigado. Furiosa, ela ia dar uma bronca em Toru, mas viu que ele também estava com o rosto machucado. Toru explicou. Na noite anterior, ele foi à casa de Izumi e disse que Kyoko gostava dele. Izumi negou, insistindo que eram só amigos, e Toru, irritado, deu um soco sem querer. Izumi, com raiva, revidou e acabou ganhando a briga. Toru se sentia culpado, e Kyoko, brava, mandou os dois fazerem as pazes. No dia seguinte, Toru viu um monte de papéis espalhados pelo chão. Era Sakura, outra integrante do conselho estudantil, que tinha deixado cair os documentos. Toru a ajudou a juntar tudo, achando ela super dedicada. Sakura ficou tímida com o elogio. Mais tarde, Toru e Izumi estavam comendo sorvete, mas Toru fez careta pro sabor de melão. Eles toparam com Kyosuke e o convidaram para tomar um sorvete também. Rindo, perceberam que as línguas de todos ficaram coloridas por causa do corante. Kyosuke, morrendo de calor, chamou todo mundo para a sala do conselho, que tinha ar-condicionado. Enquanto Kyoko e Izumi foram comprar refrigerantes, Remi, curiosa, perguntou a Toru: "O Izumi e a Kyoko estão namorando?" Ela achava que Toru combinava mais com Kyoko. Sakura, ouvindo isso, ficou surpresa. Ela também tinha uma queda por Kyoko. A demora de Kyoko e Izumi para voltar com os refrigerantes deixou todo mundo desconfiado. Toru, com a cabeça a mil, imaginou que os dois estavam fazendo algo às escondidas. Quando finalmente apareceram, Izumi, todo sem graça, pediu desculpas. "Desculpa, galera, fiz uma besteira sem querer." Toru quase surtou, achando que era algo sério. Na verdade, Izumi tinha deixado o refrigerante de Toru cair, e a lata explodiu, fazendo uma lambança. Sakura, rápida, jogou uma toalha para Toru se limpar, enquanto todos riam do mal-entendido. Mais tarde, Izumi foi à casa de Kyoko para estudar juntos, mas o ar-condicionado estava quebrado, e o calor estava insuportável. Do nada, Izumi soltou: "Nossa, eu costumo dormir sem roupa nesse calor." Kyoko ficou de queixo caído, meio curiosa, meio chocada. "Sério? E como é esse seu tatuagem?" perguntou sem resistir. Izumi, sem cerimônia, tirou a camisa na hora, mostrando as tatuagens. Kyoko ficou vermelha e gritou: "Seu maluco, não sai tirando a camisa assim, e se fosse na frente de qualquer um?" No fundo, ela era morrendo de vergonha por ele ser tão à vontade. Enquanto se abanavam, Izumi contou que no dia anterior encontrou Shu, um colega do ensino fundamental. Shu era daqueles que repetia de ano por não levar os estudos a sério, e vendo Izumi com Kyoko, ficou com ciúmes, achando que ela era namorada dele. Izumi explicou a Shu que não era nada disso, mas Kyoko, ouvindo, retrucou: "Por que você teve que negar?" De repente, o celular de Izumi vibrou com uma mensagem de Shu. Ele corou na hora, deletou a foto que veio e ligou pro amigo, dando uma bronca. Kyoko, curiosa, quis saber do que se tratava. "Vocês são muito próximos, né? Como você era no fundamental?" perguntou. Izumi desviou o olhar sem querer falar muito. Na manhã seguinte, Kyoko esbarrou com Shu por acaso.
Izumi, que passava por ali, viu os dois e ficou preocupado, com medo de Shu contar algo embaraçoso sobre ele. Sem pensar, ele deu um empurrão em Shu, que caiu rindo. Toru e Kyoko, vendo a cena, perceberam que os dois eram amigos de longa data. Izumi, na verdade, só queria despistar Shu. Mais tarde, ele lembrou dos tempos de fundamental, quando todos o evitavam por acharem ele esquisito. Só Shu o tratava normalmente, mesmo quando os outros alertavam para não se aproximar. Foi Shu quem o ajudou a se abrir um pouco na época, e agora Kyoko fazia o mesmo no presente. No dia seguinte, Kyoko acordou com febre. Souta, o irmão caçula, ficou preocupado, mas ela insistiu em ir para a escola. Ele a obrigou a ficar de repouso. Quando Kyoko abriu os olhos à tarde, levou um susto. Izumi estava ali, sentado ao lado dela, cuidando dela. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com o coração disparado. Izumi explicou que veio para ajudar, já que a mãe de Kyoko vivia trabalhando e raramente estava em casa. Kyoko, sentindo um vazio por causa da ausência da mãe, segurou o braço dele e pediu: "Não vá embora, tá?" Izumi sorriu, tranquilo. "Eu sempre vou estar aqui do seu lado." Ele a ajudou a tomar remédio e descansar. Antes de sair, deixou escapar: "Eu gosto de você." Kyoko ficou paralisada, sem acreditar que ele tinha se declarado. No dia seguinte, já se sentindo melhor, Kyoko decidiu faltar à escola, ainda pensando na confissão de Izumi. Ela não sabia como encará-lo. À tarde, Souta chegou correndo e contou: "Mana, viu Izumi andando com uma garota hoje." Kyoko sentiu o chão sumir. "Como assim? Ele tá me traindo?" pensou com o coração apertado. Não sabia como perguntar isso a Izumi sem parecer desesperada. Na manhã seguinte, Kyoko voltou à escola, mas estava estranha, evitando Izumi. Toru notou e perguntou o que estava rolando. Quando Izumi finalmente encontrou Kyoko, ela estava com uma cara fechada. "Por que você tá me evitando?" ele perguntou, preocupado, achando que era por causa da confissão. Kyoko, sem rodeios, soltou: "Quem era aquela garota?" Izumi ficou surpreso, mas logo entendeu. "Você tá falando da Akane? Ela é namorada do Shu. Ela estava machucada, e eu só ajudei ela a se segurar." Kyoko, ainda brava, jogou um livro na cara dele e saiu correndo, morrendo de ciúmes. No fundo, ela estava preocupada que Izumi a achasse violenta demais. Mais tarde, Izumi apareceu na casa de Kyoko, devolvendo o livro. Os dois ficaram sem saber o que dizer, até que Kyoko, envergonhada, pediu desculpas. "Desculpa por jogar o livro em você." Izumi riu e explicou: "Eu chamei a Akane pelo primeiro nome porque não sei o sobrenome dela, juro." Kyoko relaxou, aliviada, e num impulso disse: "Eu ouvi sua confissão ontem." Antes que Izumi respondesse, o pai de Kyoko chegou em casa, surpreendendo os dois. Ele olhou para Izumi, reparando nos piercings. "Quem é esse cara estiloso?" Kyoko, vermelha, tentou cortar o assunto, mas o pai insistiu, pedindo ajuda para fazer o jantar. Quando Izumi quis ir embora, o pai o segurou. "Fica aí, moleque!" Ele começou a interrogar Izumi, zoando os piercings e o cabelo comprido. "Esse é seu namorado, Kyoko?" perguntou rindo. Kyoko, morrendo de vergonha, admitiu: "É, pai, é ele." Izumi ficou tímido, mas o pai de Kyoko não curtiu o cabelo longo. "Se quer ser meu genro, corta esse cabelo." Izumi, rindo, prometeu cortar. Então o pai perguntou: "E aí, o que acha da minha filha?" Izumi, vermelho, respondeu: "Eu gosto muito da Kyoko." Nesse momento, a mãe de Kyoko chegou, preocupada por não ter preparado o jantar. Kyoko pediu desculpas a Izumi pelo pai esquisito e, sem pensar, segurou a mão dele. O toque fez Izumi sentir um calor gostoso, querendo ficar ali para sempre. Kyoko, envergonhada, correu para dentro de casa, e Izumi, também sem graça, ficou com o coração a mil. Mais tarde, Izumi ligou para Toru e contou: "Tô namorando a Kyoko." Toru o parabenizou, mas no fundo ficou triste porque também gostava dela. À tarde, Sakura notou Toru cabisbaixo. De repente, Sakura cruzou com Remi no corredor da escola. Remi achou que Sakura estava meio estranha, com um ar meio distante. Na verdade, Sakura sentia uma pontada de ciúmes de Remi, que era tão bonita e fofa, sempre chamando atenção. Num impulso, Sakura desabafou: "Sabe, eu gosto de uma pessoa." Ela se sentia insegura, achando que nunca seria tão encantadora quanto Remi. Mas Remi, com um sorriso gentil, respondeu: "Nossa, Sakura, você fica uma graça quando tá corada assim." Sakura ficou vermelha na hora, sem saber onde enfiar a cara. Enquanto isso, Izumi encontrou Toru e percebeu que ele estava meio sem graça. Toru, tentando aliviar, disse: "Relaxa, cara, não esquenta com isso." Mais tarde, Izumi e Kyoko se juntaram para estudar. No meio da revisão, Izumi, meio tímido, pediu: "Kyoko, me chama pelo meu primeiro nome, vai?" Os dois ficaram vermelhos, e Kyoko, sem jeito, retrucou: "Seu bobo!" A risada dos dois quebrou o clima tenso.
Na manhã seguinte, Kyosuke, o pai de Kyoko, estava todo animado porque ia para casa. Ao chegar, deu de cara com Izumi e não perdeu a chance de zoar o garoto, convidando ele para tomar banho junto. Kyoko ouviu gritos vindo do banheiro e correu para ver o que era. Descobriu que o pai tinha visto as tatuagens de Izumi e estava fazendo um interrogatório. Na hora do jantar, Kyosuke reparou que usava hashi descartável, enquanto Izumi tinha o próprio par de hashi e até uma manta macia personalizada. Isso deixou Kyosuke meio enciumado, e ele insistiu. "Fica pra dormir, Izumi." Ele perguntou, "O que você gosta na minha filha?" Antes que Izumi respondesse, Kyosuke apagou, roncando na cadeira. No dia seguinte, Izumi e Kyoko saíram juntos pra escola, o que fez a turma inteira cochichar. "Eles estão namorando mesmo", diziam zoando Kyoko por escolher um cara esquisito como Izumi. Ele ficou incomodado, sentindo que não se encaixava. Decidido a mudar, na manhã seguinte, Izumi apareceu na escola com o cabelo curto. A galera ficou chocada, e até Kyoko arregalou os olhos. As meninas começaram a rodear Izumi, elogiando o novo visual, mas Kyoko parecia uma rainha de gelo, lançando olhares frios que fizeram todo mundo estremecer. Mesmo assim, todos adoraram o estilo novo de Izumi. No intervalo, eles toparam com Shu, que ficou pasmo com a mudança de Izumi. "Mano, tu tá diferente!" exclamou, entregando um monte de doces pra Kyoko e Izumi. Ele tinha ganhado um prêmio num programa de TV. Izumi achou um doce com sabor de queijo e, sabendo que Shu detestava, enfiou na boca do amigo rindo. Kyoko olhou desconfiada, achando a amizade deles meio estranha. Ela pegou um doce com sabor de argila e, do nada, Izumi se aproximou e deu um beijo rápido nela para provar o sabor. Kyoko ficou paralisada, com o coração disparado. Na manhã seguinte, Izumi notou uma garota o encarando. Toru, confuso, perguntou, "Por que ela tá te olhando assim?" Kyoko, ainda pensando no beijo do dia anterior, nem ouviu. A garota, chamada Yuriko, continuava seguindo Izumi. Ele, sem paciência, perguntou, "Qual é a tua?" Yuriko direta soltou, "Quando você vai terminar com a Kyoko?" A pergunta caiu como uma bomba, e a turma achou que Izumi estava saindo com duas pessoas. Ele explicou que Yuriko tinha entendido tudo errado, mas ela não parava de seguir os dois. Kyoko, irritada, perguntou, "O que você quer, afinal?" Yuriko, corando, confessou, "Eu gosto de você, Kyoko." Todos ficaram chocados. Izumi, sentindo ciúmes, puxou Kyoko pra perto, enquanto Yuriko insistia em conquistar a atenção dela. No fim, Izumi arrastou Kyoko de volta pra sala, deixando Yuriko pra trás. Depois da aula, Izumi encontrou Yuriko de novo. Descobriu que moravam no mesmo prédio, praticamente vizinhos. Yuriko, distraída, percebeu que tinha esquecido a chave de casa. Izumi, sem pensar, a convidou pra esperar na casa dele. Ela ficou toda animada, elogiando como ele era cuidadoso. Izumi riu, achando graça. Yuriko mencionou que tinha um irmão mais velho, mas, quando Izumi chegou em casa, a mãe dele revelou. O irmão da Yuriko morreu há 1 ano. Izumi ficou sem chão. Na manhã seguinte, ele viu Yuriko de novo. Ela admitiu que seguia ele para tentar se aproximar de Kyoko. De repente, um grupo de garotos apareceu zoando Yuriko. Izumi, bravo, espantou eles na hora. Kyoko chegou bem na hora e viu a confusão. À noite, Izumi e Kyoko estavam assistindo a um filme de terror em casa. O pai de Kyoko, assustado, saiu correndo para se esconder. Kyoko, rindo, perguntou, "Você não fez nada comigo, né?" Izumi, vendo ela tímida, achou graça. Quando ele se aproximou para beijá-la, Kyosuke entrou, e Kyoko, irritada, deu um tapa no pai. No dia seguinte, Yuki pediu ajuda a Toru para carregar o lixo e o convidou para assistir a um filme. No caminho, Toru esbarrou em Sakura, molhando a blusa dela. Ele saiu correndo, envergonhado, enquanto Yuki pedia desculpas. Sakura, curiosa, perguntou, "Vocês estão namorando?" Yuki negou na hora, e Sakura suspirou, aliviada. Toru voltou com uma blusa nova para Sakura, que ficou sem graça, mas adorou o gesto. Mais tarde, na reunião do conselho estudantil, Sakura perguntou a Kyosuke o que ele gostava em Remi. Ele, vermelho, admitiu. "Ela me faz querer ser mais forte, como se me protegesse." Sakura lembrou das palavras de Remi sobre sua timidez e ganhou coragem. Na manhã seguinte, Sakura devolveu a blusa de Toru e deu uns bolinhos para ele, que ficou todo feliz. Sakura, tímida, mal conseguia falar. Kyoko notou que Yuki estava estranha, menos grudada com Toru. Descobriu que Yuki estava chateada porque Toru e Sakura estavam se aproximando. Sakura, tentando ser gentil, deu bolinhos para Yuki, que comeu mesmo não gostando. No dia seguinte, Yuki pediu a Izumi para ensinar ela a fazer bolo, querendo impressionar Toru. O bolo queimou, mas quando Toru chegou e viu o esforço dela, comeu mesmo assim dizendo, "Tá ruim, mas na próxima tu melhora, tá?" Yuki sorriu radiante. Kyoko estava cabisbaixa. Izumi tinha pedido um tempo para visitar a cidade natal,
E mesmo podendo trocar mensagens, o celular dele ficou sem bateria e ele não levou carregador. Kyoko, preocupada, ficou sem notícias por 3 dias, perdendo o foco em tudo. A galera notou que ela estava estranha. No dia em que Izumi voltaria, Kyoko estava um poço de ansiedade. Sem aguentar esperar, correu para a casa dele. Izumi, que tinha acabado de chegar, viu as mensagens dela e saiu disparado. Por acaso, os dois se trombaram no elevador. Kyoko, aliviada, jogou os braços em volta dele, quase chorando de felicidade por ele estar de volta. Naquela noite, decidiram assistir a um filme, mas Kyoko, teimosa, só escolhia filmes de terror, deixando Izumi apavorado. Ele nem conseguia segurar a mão dela de tanto medo. Num momento, ele correu pro banheiro, e Kyoko, insegura, achou que ele estava querendo fugir dela. Será que não sou fofa o suficiente? Pensou com o coração apertado. Izumi, percebendo o climão, a abraçou e disse com firmeza: "A pessoa que eu amo é você, Kyoko, ninguém mais." Aquilo devolveu a confiança dela, e ela o abraçou forte. Como estava chovendo, Izumi ficou no quarto dela, e num momento de coragem eles se beijaram. Na manhã seguinte, Souta, o irmão caçula, apareceu chorando, achando que Izumi roubou a irmã. Izumi, rindo, acalmou o menino. "Calma, Souta, não roubei ninguém. Posso cuidar da Kyoko?" Souta, ainda desconfiado, acabou cedendo. Enquanto isso, Remi lembrava de como começou a namorar Kyosuke. Certa vez, viu ele lendo um livro e achou que era mangá, mas era uma obra literária. Como Remi adorava romances, eles começaram a trocar livros, o que deixou Kyosuke radiante por ter uma amiga com quem compartilhar sua paixão. Ele tinha uma estante lotada em casa, e Remi achou um livro sobre apocalipse. Brincando, disse: "Se o mundo acabasse, gastaria todo o meu dinheiro em doces." Kyosuke riu, surpreso. No dia seguinte, quando Remi devolveu o livro, 2 amigos de Kyosuke ficaram com ciúmes, confessando que gostavam dela. Remi, desinteressada, deixou claro que só tinha olhos para Kyosuke. Ele, preocupado com mal-entendidos, ficou aliviado. Mais tarde, Remi voltou à casa dele para pegar outro livro e perguntou: "Se amanhã fosse o apocalipse, o que você faria?" Kyosuke, vermelho, respondeu: "Eu me declararia para você." Remi, surpresa, sorriu: "Eu também gosto de você." Os dois ficaram radiantes. De volta ao presente, Kyoko estava pintando as unhas dos pés de Izumi, rindo da situação. Do nada, ele colocou o pé na cabeça dela, brincando: "Tô subindo de nível depois de tanto ser mandado por você." Ele logo pediu desculpas, mas Kyoko achou graça, imaginando Izumi sendo mais firme com ela, o que, estranhamente, a deixou empolgada. Na manhã seguinte, Toru notou Izumi meio estranho e perguntou o que estava rolando. Kyoko tinha insistido para ele ser mais agressivo, mas Izumi não conseguia. Na sala, enquanto entregavam documentos, a classe estava vazia, pois todos tinham ido almoçar. Izumi, percebendo que Kyoko queria ver um lado mais bruto dele, segurou o colarinho dela e fingiu dar uma bronca. 2 alunas entraram bem na hora, assustadas, mas Kyoko estava adorando. Depois eles notaram Yuki meio estranha. Ela confessou que tinha recebido uma declaração, mas não sabia como recusar. Izumi sugeriu que ela arranjasse um namorado de mentirinha e chamou Toru. Ele topou, segurou a mão de Yuki e foram encontrar o cara. Yuki estava feliz, mesmo sendo só fingimento. Quando o garoto Kakeru apareceu, todos ficaram chocados com o quão bonito ele era. Kyoko achou que Toru estava em desvantagem, mas Yuki rejeitou Kakeru. Kyoko ficou confusa. Por que recusar um cara desses? Após a aula, Yuki procurou Kakeru, achando que ele tinha se enganado, mas ele confirmou: "Era pra você mesmo." Quando a turma chegou, perceberam que Kakeru tinha uma visão péssima, o que explicava o mal-entendido. Na confusão, Kyoko prendeu o cabelo de Izumi, e as garotas da classe piraram com o visual dele. Kyoko, com ciúmes, deu um tapa leve no ombro dele. Ainda brava por causa das meninas, ela ficou pior quando toparam com Tanara, um valentão do ensino fundamental que zoava Izumi. Tanara começou a provocar, mas Izumi ficou quieto. Kyoko, furiosa, partiu pra cima de Tanara, que ficou assustado. Shu, que passava por ali, viu a cena e avisou Tanara: "Não mexe com o Izumi como antes." Kyoko, querendo ver o lado violento de Izumi, insistiu pra ele mostrar esse lado. Quando Shu apareceu de novo, zoando Izumi por não ceder a Kyoko, Izumi, irritado, puxou Kyoko pra longe, fingindo braveza. Na frente de uma loja de conveniência, toparam com Tanara e seu grupo de novo. Kyoko os repreendeu por jogarem lixo no chão, assustando-os. Tanara, apanhando o lixo, viu Izumi batendo em Kyoko, na verdade outra encenação, e ficou com medo. Kyoko, por sua vez, estava encantada com o jeito durão de Izumi. Mais tarde, na casa de Kyoko, Izumi conversou com Kyosuke, o pai dela, sobre o comportamento dela. Kyosuke riu e sugeriu: "Acho que a Kyoko quer ver uma mudança grande em você, rapaz." Izumi entendeu o recado de Kyosuke e prometeu mostrar um lado mais ousado,
Mas Kyoko, com pressa, acabou expulsando todo mundo de casa porque precisava limpar o banheiro. "Fora, galera! Tenho que dar um jeito nisso aqui!" gritou, meio brava, meio rindo. Na manhã seguinte, Izumi e Toru cruzaram com Kakeru no corredor, mas ele virou as costas e saiu andando. Izumi percebeu na hora. Kakeru não ia com a cara dele porque também gostava de Kyoko. De repente, Izumi lembrou que tinha esquecido o celular na sala. Por coincidência, topou com Kakeru de novo. Vendo Izumi procurando o telefone, Kakeru tentou ajudar, ligando pro número dele. Que mico! O celular estava no bolso de Izumi o tempo todo. Kakeru ficou furioso, bufando. "Não acredito que a Kyoko tá com um cara como você." Izumi, provocador, perguntou. "E tu? Tem coragem de mandar na Kyoko?" Kakeru, sem graça, admitiu que não conseguia. Nesse momento, Kyoko apareceu, e Izumi, entrando no personagem, deu uma bronca nela. Kakeru ficou de queixo caído, enquanto Kyoko, adorando o jeitão mandão de Izumi, saiu toda sorridente. Kakeru, impressionado, pensou: "Esse cara é brabo, faz coisas que eu nunca faria." No dia seguinte, Tanara apareceu na padaria da família de Izumi, deixando-o surpreso. "Quero provar os pães de vocês", disse Tanara, mas a padaria estava fechada. Ele prometeu voltar outro dia, o que deixou Izumi animado. Era como se Tanara quisesse fazer as pazes. Tanara, pensando no passado, lembrou que no ensino fundamental ignorava Izumi. Certa vez cuidaram de coelhos juntos na escola, mas Tanara esqueceu de trazer comida, e os bichinhos morreram. Ele jogou a culpa em Izumi, mas agora, vendo o amigo, sentia que Izumi o tinha perdoado. Izumi, por sua vez, estava feliz por finalmente acertar as contas com Tanara. O inverno chegou, e o frio estava de lascar. Kyoko tremia enquanto caminhava com Izumi, até que toparam com Tanara. Ela notou um clima estranho entre eles, e ficou brava, achando que Tanara estava tentando roubar Izumi. Tanara, rindo, explicou: "Calma, o mais grudado com o Izumi é o Shu, ele até usou as roupas dele." Como se fosse combinado, Shu apareceu, e Kyoko, vendo a proximidade dos dois, ficou furiosa. Tanara, esperto, puxou Shu pra longe antes que a situação piorasse. Kyoko, preocupada, começou a imaginar que Izumi poderia gostar de outra pessoa, e pior, de um cara. Ela pressionou Izumi: "Se você gostar de alguém, tem que ser mulher, tá?" Izumi, confuso, só balançou a cabeça. Na manhã seguinte, Izumi pediu pros amigos manterem distância, querendo evitar mais confusão. Enquanto isso, Yuki estava fazendo compras com a irmã quando esbarrou com Kakeru. A irmã de Yuki achou que ele era o namorado dela, mas ao saber que Yuki o rejeitou, ficou chocada. Kakeru, ainda pensando que Toru era o namorado de Yuki, foi embora, cabisbaixo. Na escola, Sakura ouviu boatos de que Toru e Yuki estavam juntos, o que a deixou enciumada. Yuki, sabendo do mal-entendido, conversou com Remi, confessando que não queria enganar ninguém, já que sabia que Sakura gostava de Toru. Yuki estava sumida da escola há dias, preocupando Kyoko. Toru também não recebia mensagens dela. A irmã de Yuki, brava, deu um sermão. "Você nunca diz o que quer, Yuki. Se quer algo, vai atrás." Na mesma hora, Yuki viu uma mensagem de Toru dizendo que Sakura tinha se declarado pra ele. No dia seguinte, Yuki voltou à escola e a turma ficou animada. Toru pediu pra falar com ela em particular. Yuki, nervosa, achou que ele tinha aceitado namorar Sakura. Mas Toru explicou. "Sakura confessou, mas não pediu minha resposta. Ela acha que você e eu somos namorados e eu... não neguei que gostaria de namorar você." Yuki ficou surpresa. Achava Sakura mais corajosa por se declarar, enquanto ela mesma fugia dos próprios sentimentos. Toru, lembrando de quando fingiu ser namorado de Yuki, segurou a mão dela e os dois sentiram um calor gostoso. Enquanto isso, Kyosuke notou Sakura estranha. Ao ver Toru e Yuki de mãos dadas, ela ficou arrasada, pois ainda não tinha tido chance de se declarar. Kyosuke, indignado, disse: "Quem rejeita a Sakura tá com a cabeça errada." Sakura, emocionada, deixou algumas lágrimas caírem. Na manhã seguinte, Toru contou pra galera que Shu tinha uma irmã caçula, surpreendendo todos. No ano anterior, ele visitou a casa de Shu e conheceu a menina, que era super introvertida, bem diferente do irmão extrovertido. Quando Shu entrou na sala, Kakeru achou ele hilário, enquanto Kyoko o considerava educado. Kakeru só se sentia à vontade com Yuki, o que deixou Toru com ciúmes. Shu, percebendo o clima de amizade, sugeriu: "Galera, vamos nos chamar pelo primeiro nome." Kakeru, tímido, hesitou, mas Kyosuke, que chegou na hora, virou exemplo, já que todos se sentiam próximos dele. Isso ajudou Kakeru a se soltar. Izumi levou Yuriko para conhecer Toru e Kyosuke. Ela tinha pavor de garotos, e Izumi queria ajudá-la a superar isso. Kyosuke ofereceu chocolates, e Toru deu balas, competindo para ver quem era mais gentil.
Shu apareceu, mas sua energia barulhenta assustou Yuriko, que se afastou. Shu ficou desanimado, achando que tinha feito algo errado. No dia seguinte, a turma notou que Shu estava doente e o mandou para a enfermaria. Lá, ele viu Yuriko carregando coisas pesadas e a ajudou, mesmo com a garganta inflamada sem conseguir falar. Yuriko achou que ele estava bravo com ela. Na manhã seguinte, Shu, já recuperado, estava conversando com a galera quando Yuriko espiou pela porta. Ao encontrar Sakura, ela confessou: "Acho que o Shu tá bravo comigo." Sakura, surpresa, respondeu: "O Shu? Ele nunca fica bravo com ninguém." Shu avistou Yuriko, mas como sempre, falou alto demais, deixando-a desconfortável. Ela saiu correndo, mas no fundo estava feliz por perceber que Shu não estava bravo com ela. Na mesma hora, Shu notou que sua irmã caçula, Akane, estava meio para baixo. Descobriu que a professora tinha zombado dela por querer entrar numa escola concorrida, com notas de corte altíssimas. Shu ficou chocado ao saber que era uma escola famosa. "Suas notas são bem ruins, né?" soltou sem pensar. Akane ficou brava, mas Shu notou os livros dela, todos gastos e cheios de anotações. Ele percebeu o quanto ela se esforçava. "Continua tentando, Akane. Se a professora te zoar de novo, eu dou um jeito nela", disse com firmeza. Akane, emocionada, deixou algumas lágrimas caírem. Na manhã seguinte, Shu pediu a Kyoko para ajudar Akane com os estudos. Quando Akane chegou à casa de Kyoko, deu de cara com Izumi e Souta. Kyoko reparou que Akane era a cara de Shu, mas bem mais quieta. Notando que Akane estava tensa, Kyoko puxou conversa, contando histórias sobre Souta. "Nós somos bem grudados, sabe?" disse sorrindo. Akane, porém, achava que Shu não gostava dela. Enquanto isso, Shu estava preocupado, pensando que Akane o achava distante. Com o Natal se aproximando, Souta quis chamar os amigos para casa, e Kyosuke, o pai de Kyoko, insistiu em convidar o genro. Kyoko chamou Izumi para passar o Natal com eles, mas ele avisou que precisava ajudar na padaria da família no dia. Souta e Kyosuke ficaram desapontados, e Izumi, sem graça, saiu rapidinho. Na mesma hora, Toru desabafou com Shu e Kyosuke. "Eu sinto que o que tenho com a Yuki é mais que amizade, mas não é namoro." Shu e Kyosuke, confusos, não sabiam como ajudar. Toru, apesar de gostar muito de Yuki, não fazia ideia de como dar o próximo passo. Na manhã seguinte, Yuki apareceu na casa de Toru, querendo jogar videogame. Ele ficou nervoso, mas topou. Quando chegaram, Yuki ficou impressionada com o tamanho da casa. "Nossa, é uma mansão!" exclamou. Eles entraram na ponta dos pés, e Toru, todo sem jeito, trancou a porta do quarto e tirou a gravata, deixando Yuki vermelha. "Calma, é só pra jogar", disse ele, percebendo o climão. De repente, alguém tentou abrir a porta. Era a irmã mais velha de Toru, curiosa por ele ter levado uma garota pra casa. Toru barrou a entrada, e Yuki, achando que era a irmã, ficou aliviada. A irmã, na verdade, era Yashara, a empregada da família que trouxe bolo. Yuki, toda curiosa, fez 1000 perguntas, deixando Toru com medo de que ela descobrisse que ele vinha de uma família rica. Pra acalmá-la, ele bagunçou o cabelo dela e sugeriu: "Bora jogar?" Os dois se divertiram, e Yashara trouxe um bolo da padaria da família de Izumi, o que os fez rir. No dia seguinte, Remi convidou Kyosuke pro Natal na casa dela, deixando-o nervoso. Ele sugeriu que ela fosse à casa dele, o que fez Remi chorar. A turma, indignada, puniu Kyosuke, que confessou: "É que o quarto dela é cheio de insetos decorativos, me dá arrepio." Todos caíram na gargalhada. Enquanto isso, a mãe de Kyoko estava radiante por causa das notas altas da filha. Kyoko, porém, percebeu que a formatura estava chegando e ficou pensativa, sem saber o que faria depois. Chegou o Natal e a galera se reuniu para comemorar. Shu comprou um monte de comida para Akane, que ficou toda feliz. Kyosuke ainda estava chateado por Izumi não aparecer, já que ele estava ocupado na padaria. Mas, de surpresa, Izumi chegou trazendo bolos fresquinhos. A casa explodiu em alegria, mas ele teve que sair logo depois, deixando todos com cara de decepção. Kyoko o acompanhou até a porta com um sorriso tímido. Kyoko, com um brilho nos olhos, olhou para Izumi e disse: "A formatura tá chegando, e eu ainda não te conheço por completo, mas quero ficar com você para sempre." Izumi, meio sem jeito, soltou: "Então, vamos casar?" Ele ficou vermelho na hora, surpreso com a própria coragem. Kyoko, sorrindo, respondeu: "Eu prometo te fazer feliz." Izumi, surpreso, riu. Era pra eu dizer isso. Os dois, tímidos, trocaram olhares cheios de carinho, até que a mãe de Izumi ligou, chamando ele de volta pra padaria. Ele saiu correndo, prometendo voltar logo. No dia seguinte, Izumi e Kyoko conseguiram marcar um encontro. Kyoko estava radiante, pulando de alegria por estar com ele. Andaram de mãos dadas, rindo e aproveitando cada segundo. Na manhã seguinte, Yuki estava ansiosa. A formatura estava cada vez mais perto, e todos precisavam levar seus pertences pessoais para casa.
Izumi notou que Toru estava carregado de coisas, enquanto Shu apareceu com quase nada, surpreendendo a galera. Eu levo um pouquinho todo dia, explicou Shu rindo. De repente, todos lembraram que ainda não tinham devolvido os discos de filme para Shu, que acabou saindo com uma pilha deles. Mais tarde, Izumi e Kyoko estavam sentados numa mesa aquecida, tentando se proteger do frio. Kyoko, exausta, acabou pegando no sono, com a cabeça apoiada no colo de Izumi. Ele olhou para ela, pensativo, e percebeu que, se não tivesse levado Souta para casa naquele dia, nunca teria se aproximado dela ou dos outros amigos. Sem Kyoko, ele ainda estaria sozinho, perdido na própria solidão até a formatura. Quando Kyoko acordou, notou Izumi meio avoado. Tá pensando o quê? Perguntou sonolenta. Izumi, com um sorriso suave, disse: Se a gente não tivesse se conectado, será que existiria outro mundo para nós? Kyoko, segurando a mão dele, respondeu firme: A gente estava destinado a se encontrar, Izumi. Ele sorriu, sentindo que o destino sempre unia as pessoas certas. O dia da formatura chegou, e o clima estava cheio de emoção. Kyosuke, nervoso, se preparava para fazer o discurso de representante. De repente, Izumi deu um espirro alto, e a turma inteira caiu na gargalhada. Kyosuke, vermelho de vergonha, perdeu o ritmo do discurso, e depois correu atrás de Izumi brincando. Você me paga! Izumi, rindo, fugiu pro terraço da escola. Lá, sozinho, pensou no quanto tinha mudado desde que era aquele garoto solitário. Sorriu, feliz com a pessoa que se tornou. Enquanto todos tiravam fotos juntos, Toru cruzou com Sakura. Ele ficou sem palavras, mas ela, com um sorriso tímido, disse: Obrigada, Toru. Eu gosto de você, e isso vai ser nossa lembrança. Toru, emocionado, só assentiu. Perto dali, Yuki encontrou Kakeru, que animado anunciou: Tô tirando carteira de motorista, vou chamar todo mundo pra viajar junto. Yuki ficou radiante com a ideia. Nesse momento, Kyosuke, o pai de Kyoko, apareceu na escola para parabenizar a filha. Kyoko ficou brava ao ver ele todo desleixado, com a camisa amassada, mas ele insistiu em tirar fotos com o genro. Cadê o Izumi? Quero uma foto com ele! Exclamou rindo. Kyoko convidou Izumi para comemorar em casa, e ele chegou todo feliz. Enquanto celebravam, Izumi lembrou dos primeiros encontros com Kyoko. Ela foi quem o tirou da escuridão, quem o fez se abrir pro mundo. Com um olhar determinado, ele pensou: vou fazer ela feliz, custe o que custar.